Defendendo um modelo de Estado que preserve as liberdades individuais e favoreça o empreendedorismo, o Partido Novo realizou uma roda de conversa aberta à população com o tema Perspectivas Políticas e Econômicas do Brasil, que contou com a exposição do professor Christian Lobau, o empreendedor Vinícius Point e o empresário Alexis Fontaine. Para darmos início à nossa mesa redonda, convido para compor conosco ele, que é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Foi bolsista da Fundação Konrad Adenauer na Universidade de Bonn, Alemanha. É professor de Relações Internacionais desde 1998. Foi gerente de Relações Internacionais da Federação das Indústrias de São Paulo entre os anos de 2002 e 2005. Durante o ano de 2005, foi secretária adjunto de Relações Internacionais no município de São Paulo. É diretor de Assuntos Corporativos Governamentais da Bayer. Christian Lobau. O empreendedor, administrador de empresas pela FGV, embaixador do Brasil Lab e mentor da Endeavor, entusiasta no resgate de pessoas em situação de rua via ONGs como a Make Teen Smile e a Arca. Seus vídeos virais estão por todos os lugares, inclusive nos nossos lugares. Vinícius Point. Nosso próximo convidado é empresário, sofredor como nós. Engenheiro mecânico com pós-graduação em administração de empresas. É presidente da ANAPRE e diretor adjunto do CIESP. Alexis Fontaine. Gostaria de convidar para compor conosco o coordenador do núcleo do Novo Itu, o engenheiro mecânico formado pela Unesp, Marco Antônio Lorenzini. O formato desse evento é bastante simples. Os convidados farão uso da palavra pela ordem e terão assegurado o tempo combinado previamente com a organização desse evento. Nesse momento, para o uso da palavra, convido o senhor Marco Antônio Lorenzini. Com grande alegria que eu vejo esse salão lotado, né? A gente às vezes pensa que ninguém liga para política, cenário, e às vezes a gente pensa que todos já jogaram a toalha. Então, é com grande satisfação, realmente mesmo, que eu vejo esse salão lotado. Tá? Então, contando uma história, muitos me perguntam, eu entrei no Novo há 3 meses, 4 meses, muitos me perguntam por que eu entrei no Novo, né? Uma pergunta e às vezes o pessoal fala, pô, você vai se misturar com esse pessoal da política, você vai se corromper. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Se nós não fizermos nada, o que vai acontecer? Imaginem quem que vai estar lá daqui em 2018, quem que vai governar. Não adianta a gente reclamar, reclamar no Facebook, reclamar para o amigo. Então, assim, há 4 meses atrás, eu decidi, eu falei, vou tomar alguma decisão, eu vou tentar juntar uma galera aqui, algum pessoal, e é com grande satisfação que no primeiro evento, há 2 meses e meio atrás, a gente tinha 50 pessoas. Hoje nós estamos com mais de 100 pessoas e é algo surreal que está acontecendo, que está crescendo. Então, o evento é realizado pelo Novo, não será feito uma aplicação do Novo, será com perspectivas e políticas econômicas, mas como é legal a gente ver cada vez mais pessoas junto conosco, entrando nisso e fazendo algo diferente. Iniciaremos então a nossa mesa redonda com o nosso convidado Christian Lobau. Essa sala não está cheia por acaso, está todo mundo preocupado com os destinos, né? Com os destinos das coisas, com o nosso destino individual, com a nossa família, com a nossa rua, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso emprego.
e com o país de uma forma geral. A gente liga a televisão e está todas as noites e vai se deprimindo aos poucos. Então eu queria dizer para os senhores e senhoras o seguinte, que nós estamos vivendo uma época muito particular. Nós estamos vivendo o fim de 2 ciclos históricos, um ciclo econômico e um ciclo político, que estão terminando ao mesmo tempo no Brasil. É uma grande... Assim, o que a gente viveu nos últimos 3 anos é muito difícil. Talvez, para quem tem um pouco mais de idade, pode dizer que talvez tenha sido os anos mais difíceis da história da República, 15, 16 e 17, né? Crescimento muito ruim, desemprego, falta de ânimo, falta de negócio, as empresas indo mal, etc. Crise moral, uma crise moral muito forte. E quando a gente olha para essa situação, a gente fica procurando o que vai acontecer. É um privilégio a gente poder viver 2018 como nós vamos viver o ano que vem. Mas apesar de toda essa crise que a gente viveu, estar no Brasil no ano que vem vai ser um grande privilégio. A gente vai ver coisas muito interessantes e muito transformadoras acontecendo. Vai ser só o início de um novo tempo, as coisas não vão mudar de uma hora para outra, mas com certeza nós vamos ver que valeu a pena ficar e lutar e batalhar, porque nós vamos construir uma nova coisa no Brasil, e ela está aqui dentro dessa sala. Então, quais são esses 2 ciclos que terminaram, estão terminando? O primeiro ciclo é um ciclo econômico. A história do Brasil, lá dos anos 30, ela vem vindo até os meados dos anos 90, num sistema de desenvolvimento econômico baseado num modelo que deu certo, que foi um modelo de proteção de mercado. Tudo que a gente construiu juntos, os nossos avós, nossos pais, e nós construímos, foi feito dentro de um ambiente de proteção de mercado. Né? Lá atrás, quando o Brasil era uma fazenda de café e começou a se industrializar, como o Brasil é um país muito grande, um país que tem um mercado muito grande de consumo, muita gente, o que o Brasil desenvolveu na mentalidade dos nossos dirigentes, seja com Getúlio Vargas, seja na democracia pós-Getúlio, seja no período militar, seja na democratização, na transição democrática, a cabeça sempre foi a mesma. A gente tem que proteger esse mercado, e quem quiser produzir aqui, tem que botar a fábrica aqui. Então, vocês vão se lembrar, alguns anos atrás, no Brasil você só podia comprar 4 tipos de automóvel. Ou era Volkswagen, ou era Ford, ou era Fiat, ou era GM. E se você quisesse ter um Mercedes, se você quisesse ter um Renault, você não podia ter. Você tinha que importar e pagar muito caro. Ou você tinha que trazer do Paraguai de um jeito esquisito e ninguém ia saber. Mas não dava para ter. E você só podia comprar um automóvel que era produzido aqui. As fábricas tinham que estar no Brasil. E as peças tinham que ser produzidas aqui. Esse modelo foi o que construiu o maior parque industrial do hemisfério sul do globo terrestre, que é o Parque Industrial Brasileiro. Só que o mundo começou a mudar nos anos 90. Veio a queda do Muro de Berlim, veio a globalização, veio a ampliação dos mercados, a interdependência econômica. E o que aconteceu? Não era mais viável você produzir um automóvel só aqui. Você tinha que trazer peças mais baratas de outros países, você tinha que exportar para outros países, você tinha que entrar num outro ambiente de produção que o Brasil teve dificuldade de enfrentar. Até hoje, a gente não sabe exatamente, nós como sociedade, a gente não sabe o que fazer com o Brasil. Porque o Brasil é um país que produz quase tudo, mas ele não é mais competitivo em quase nada. Foi ficando muito caro produzir no Brasil, foi ficando muito caro viver no Brasil, porque os custos de produção são muito altos, o custo do trabalho, a infraestrutura é muito alta, o custo da energia. A gente perdeu a capacidade de gerar competitividade e produtividade. Isso não é porque a gente é pior do que ninguém, os brasileiros não são piores nem melhores, a gente é igual. É que a gente desenvolveu uma economia muito pujante, e aí o mundo mudou e a gente não soube o que fazer, porque é uma decisão difícil. Não é fácil você mudar uma estrutura de produção como essa. O fato é que sim, hoje o Brasil perdeu a produtividade praticamente em tudo, sobrou o agronegócio, ele perdeu a competitividade, as empresas brasileiras não são competitivas, não conseguem mais exportar, com raras exceções, e a gente tem que dar um choque de transformação nas leis, nas regras do jogo, para a gente conseguir retomar o caminho da economia. Esse é o fim de um ciclo. Coincidentemente, ou tragicamente, tem outro ciclo terminando, que é o ciclo da Constituição de 88. A Constituição de 88, que é a nossa Constituição, vai fazer 30 anos, ela foi feita num ambiente, um ano antes do Muro de Berlim cair. Ela foi feita num ambiente ainda onde quem escreveu, quem pensou, quem projetou a Constituição, estava com a cabeça ainda com um certo ressentimento do período anterior.
Então a nossa Constituição tem muitos direitos estabelecidos na Constituição. Tem mais de 300 vezes a palavra direito, direito, direito. E tem só 4 vezes a palavra dever. Então a gente exagerou na caneta. A gente pôs muito direito na Constituição e é isso que fez com que as coisas fossem ficando cada vez mais difíceis, porque o custo do trabalho foi muito alto, porque a gente tem na Constituição o direito universal de saúde, o que é uma coisa maravilhosa, mas na verdade a gente não consegue cumprir. Então agora a gente teria que reformular uma série de aspectos da Constituição e é muito difícil fazer reforma na Constituição. Então a gente está diante de uma situação onde a economia terminou um ciclo histórico longo e a política também terminou um ciclo histórico, porque a Constituição precisa ser reformada, reformulada. Essas reformas que a gente fala e lê no jornal, no rádio, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma patrimonialista, a reforma tributária, né? Mas tem que acontecer e não acontece. Muitas dessas reformas têm que passar por uma reforma constitucional. É uma situação muito difícil, mas registramos o partido em setembro de 2015. E depois de passar por todo um perrengue que vale ter uma história longa. E imediatamente você começa a receber fundo partidário. A gente disse o seguinte: olha, a gente, no TSE, a gente não quer o fundo partidário. A gente vai viver do dinheiro das pessoas. As pessoas que quiserem vão contribuir. As que não quiserem, não contribuem. E se a gente fizer bobagem, ela para de contribuir e a gente morre. A casa chama Dante Alighieri. Vocês sabem que na Divina Comédia, né, que Dante escreveu, uma das partes, na porta do inferno, está escrito assim: Lasciate ogni speranza voi che entrate, né? Abandone toda a esperança você que passar por essa porta. Assim, o que eu quero dizer é que nós vamos fazer o contrário. Nós não vamos abandonar as esperanças, nós vamos reconstruir o país com um programa de médio e longo prazo. O nosso número é 30, o nosso ano é 2030, nós começamos em 2011, em 20 anos a gente vai chegar onde a gente quer. Não tem atalho, não tem conversa mole, é construção de gente, é apoio institucional, e a gente vai chegar lá. Um grande prazer estar aqui, um abraço para todos. Passo agora a palavra para o nosso segundo orador da noite, Vinícius Poit. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer muito o convite, a presença de todos, falar o motivo que trouxe a gente aqui hoje, que eu acho que é um motivo incomum, é um motivo que me faz acordar cedo todo dia, ralar muito, fazer umas 100, 115 apresentações como essa desde o começo do ano, visitar quase 70 cidades já pelo estado, cada isso com missão de vida. É um propósito, gente. É um propósito de mudar o nosso país. Se a gente parar para pensar, a gente pode trabalhar, pode fazer um monte de coisa. Mas o que é que fica lá no finalzinho? É o propósito de chegar lá na frente, Gustavo, olhar para trás e ver que a gente fez a diferença na vida. Mudou a vida das pessoas. Né? O Marcos apresentou seu filho ali, como é o seu nome? Arthur. Deixou o mundo muito melhor para o Arthur. Certo? Eu tenho um sobrinho de 5 meses também. Qual que é a nossa missão aqui, gente? É melhorar esse mundo, é deixar um legado, é deixar algo diferente para as outras pessoas, porque o resto passa. E esse propósito de vida, né? Eu agradeço a apresentação, pessoal. Sou empreendedor, tenho 31 anos, meu nome é Vinícius Poit. A minha missão de vida, o meu propósito é ajudar o próximo. Eu comecei a empreender lá atrás, junto com meu pai é o meu maior exemplo, meu maior ídolo, pai, amigo, sócio, tudo. O cara que saiu do interior de São Paulo, lá de Oswaldo Cruz, não sei se alguém conhece aquela região, Tupã, Oswaldo Cruz, né? Meu avô, olha que legal. Eu estava lá essas 2 semanas, dei Acri, Tupã, Parapuã, Rinópolis, Oswaldo Cruz, Bastos, Oriente, Pompeia, Duartina, tudo lá. Meu avô nasceu na Vencas, meu pai nasceu debaixo de um pé de café no Oswaldo Cruz. Até os 3 anos não tinha energia elétrica, veio para São Paulo e empreendeu. O valor do empreendedorismo, de mudar a vida das pessoas, de provocar alguma inovação. Então, desde cedo eu vi o quanto faz diferença a gente querer mudar o ambiente onde a gente vive. Empreendemos uma empresa muito grande juntos, vendemos, a gente faz parte da Endeavor.
Montei 2 ONGs de resgatar pessoas em situação de rua em São Paulo. Hoje são 20 mil pessoas que moram na rua em São Paulo. 20 mil pessoas, cara. E aí a gente começou a fazer um negócio muito diferente. Porque fácil é você ir lá e dar uma comida e um cobertor. Pô, mas e daí, né? Tem cara lá que recebe 5 marmitas todo dia. Eu vou lá perto do Mercadão Municipal, o cara recebe tudo, come melhor que a gente. Não que esteja numa situação boa, tá, gente? Vai ter que mudar a vida do cara. Assim como tem 20 mil pessoas na rua de São Paulo, tem 200 milhões de brasileiros que não tem educação, que não tem saúde, que não tem segurança. Hoje eu tenho uma empresa lá em São Paulo, depois de reestruturar, que chama Recruta Simples. A gente promove o encontro. Essa é a tua primeira vontade de fazer a diferença na vida dos outros. Esse é meu propósito, eu acho que é o propósito de todo mundo. Vamos tirar as pessoas da rua e vamos dar uma oportunidade de voltar a sonhar de novo, voltar a viver, voltar a ter dignidade. Segunda coisa, montei essa empresa, chama Recruta Simples. Entre lá no site depois. Você posta uma vaga de emprego, ela é repostada automaticamente para mais de 100 sites de emprego. Ou seja, uma vaga que era vista só por um grupinho de pessoas que acessavam a carta ou vagas, agora ela é vista por todo mundo, como tem vaga e tudo. O objetivo é conectar vagas de emprego com 14 milhões de desempregados no Brasil. E aí eu passo 3. Para dar escala para isso, não dá para fazer isso se não for através da política. E aí uma frase que eu sempre falo, eu divido com o meu amigo Alexis aqui, que eu admiro muito. Ver essa sala cheia mostra que todo mundo está interessado na política. Porque o preço que todo mundo que não se interessa por política vai pagar é ser governado por quem se interessa. E quem se interessa está lá, meia dúzia de pilantra, de oportunista, né? Eu vi que a senhora concorda comigo. Não está nem aí para o povo. Primeira preocupação do cara quando é eleito no Brasil é a reeleição. É devolver os favores para quem ajudou ele e aparelhar o Estado. E aí, estou passando um pouquinho pela apresentação que você fez, você falou dos vídeos, né? Gente, vamos fazer a nova política. Certo, Rogério? Maneira fácil, barata de fazer política. WhatsApp, Instagram, Facebook. Comecei a fazer os videozinhos mesmo. Eu falei, cara, eu vou mostrar aí, vou falar através desses vídeos com foco na solução, com positivismo. Alguém conhece algum pessimista bem sucedido aqui? Levanta a mão. Economista realista. Eu falo nem pessimista, realista. Agora, a gente tem que ser otimista. E aí montei o primeiro vídeo. Mostrar a diferença aqui. Quantos parques públicos tem aqui? Tem bastante parque aqui, certo? 10? Bom. Uns 4, 5 parques administrados pela gestão pública. Vou fazer sempre um paralelo, tá? Lá em São Paulo tem 107. Gastam-se 200 milhões de reais, Clóvis. 200 milhões de reais para administrar, eu falo, para cortar a grama. E normalmente é um cara com a roçadeira, uns 3 segurando a redinha, uns 4 vendo. Essa é a gestão pública. População da nossa cidade precisa de nego para cortar a grama de parque? Ou precisa de escola, saúde, educação de qualidade? Esse é o básico. Esse é o papel do Estado. Eu fiz um vídeo comparando lá em São Paulo, não precisa ir lá longe não. Em São Paulo tem um parque administrado pela Fundação Arombira, uma fundação sem fins lucrativos, e um parque administrado pela prefeitura. Um gasta 5 vezes mais que o outro. E quem paga somos todos nós, pagadores de impostos. O outro vem tudo do dinheiro privado. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. Existe dinheiro de gente do bem, que trabalha, que empreende, que gera emprego, que paga imposto. E às vezes não é reconhecido. Tem uma frase muito bonita que a gente fala, que eu acredito que tem a ver com o empreendedorismo. O respeito ao criador de riqueza, o respeito ao empreendedor, é o começo da solução da pobreza. O cara que sai da faculdade quer gerar emprego, quer montar negócio, não quer procurar estabilidade, procurar emprego, prestar concurso e ficar lá, não fazer mais nada. Esse é o Brasilzão que precisa crescer, gente. Ninguém está aqui só para passar uma mensagem bonita, só para discutir. Ver essa casa cheia nos dá mais confiança, mais inspiração e mais motivação, Clóvis, para ganhar no que vem. A gente vai renovar esse congresso. E aí eu vou remeter, eu tenho que citar essa frase do presidente norte-americano, já falecido Kennedy. E isso que me marca todo santo dia, eu falo para todo mundo à minha volta. E tem muito a ver com nossos princípios de liberdade individual e de não esperar cair alguma coisa do céu.
Então, se eu puder passar uma mensagem para vocês ir embora hoje daqui, Márcia, aqui, todo o time de Campinas aí também, e de Salto. Vamos parar de se perguntar, e vamos espalhar essa mensagem dentro de casa, para funcionário, para amigo, para patrão, para todo mundo na rua. Vamos parar de se perguntar o que o nosso país, o que o país de vocês, Cardozão, pode fazer por vocês. E vamos começar a se perguntar o que cada um de vocês pode fazer pelo Brasil. Esse é o legado que a gente vai deixar, é essa mudança que a gente precisa fazer ano que vem no nosso país. Viva o novo, viva Itu e viva o Brasil. Obrigado. Meu nome é Alex Fontaine, sou empresário na cidade de Campinas. Quando eu recebi o convite para vir para essa palestra aqui, eu quis saber qual era o tema, né? O que a gente ia abordar. E aí falaram assim, você vai falar sobre anomalias brasileiras do empreendedorismo. Eu abri um sorriso de ponta a ponta no meu rosto, como se fosse um adolescente olhando o tema da redação do Enem e era do domínio total deles, sabe? Meu filho está fazendo Enem, ele também outro dia saiu de um vestibular para o pai, era o tema que eu queria. Porque falar sobre as anomalias brasileiras do empreendedor é o que eu vivo diariamente. Eu tenho uma indústria, eu tenho um comércio dessa indústria e eu tenho um serviço que presta esse serviço para os produtos que a gente fabrica. Ou seja, eu tenho tudo de ruim, eu vivo tudo de ruim que o Brasil tem. Na questão tributária, na verdade, é isso mesmo. Na questão tributária, na questão trabalhista, na questão de segurança, tudo que vocês podem imaginar. Então eu falo com muita propriedade nesse assunto aqui. E quando eu penso, no tema dessa palestra hoje aqui, eu lembro de um vídeo muito bom do Christian Lombardi, que fala sobre o jabuti ou a onça, falando muito do nosso grande empreendedor que nós tivemos no Brasil, era o Barão de Mauá. Como é que era o nome dele? Vocês falam de evangelista? Irineu Evangelista, exatamente. E o Irineu Evangelista, na sua época, ele já enfrentou exatamente o que todos nós empresários enfrentamos hoje. Ele não tinha um ambiente muito diferente, apesar de ser do século passado. Ele enfrentava o Estado e ele enfrentava os empresários corporativistas, ou empresários moita, como diz o Flávio Rocha. Flávio Rocha, dono da Riachuelo, quem não conhece ele, acompanhe ele nos vídeos dele, que ele também é outro que está numa batalha intensa contra esse Estado e esses empresários. Muito bem, o Estado brasileiro, principalmente com as suas organizações do Ministério do Trabalho e a Receita Federal, é um dos maiores geradores de custo para as empresas. Eles criam o tempo todo obrigações. As empresas no Brasil têm quase que um departamento para o atendimento ao Estado que consome mais energia do que a própria produção ou a própria venda. E isso é uma grande anomalia, porque esse Estado, que é muito grande, exige muito de nós empresários, drenam as energias de nós, tiram a competitividade. E o Brasil não compete mais localmente, ele tem que competir globalmente. Portanto, nós temos que ser competitivos e eficientes na nossa atividade. Agora, um Estado que fica pedindo para você ficar preenchendo um monte de coisa, que você tem que enfrentar um sistema tributário que faz você pagar impostos antes de você receber, e até muitas vezes antes do fato gerador. Quem vende para outros estados sabe muito bem o que chama de DIFAL, que é diferencial de alíquota, que significa que você vai ter que ver a diferença entre o ICMS dos dois estados e pagar à vista a diferença para poder grampear na nota fiscal para o teu caminhão poder sair. Você tem que ter um motoboy à disposição para ir no banco e, de preferência, um motoboy com mais de 60 anos de idade para ele poder ir rapidinho pagar a conta lá, porque senão não paga. O caminhão fica esperando. Dificuldades que o Estado cria para você. Por que ele precisa criar isso? O Estado que faz um cálculo, uma estimativa da cadeia de impostos. Então, eu vou produzir um sapato, eu vou vender para uma loja, para um distribuidor, que vai vender para uma loja, vai vender para o consumidor. Então, ele já estima quanto é a cadeia, ele estima qual é o lucro de cada um, adianta tudo, cria um negócio chamado substituição tributária e manda o fabricante pagar.
adiantado toda a cadeia. Quer dizer, o imposto, em vez de ser pago conforme vai acontecer no fato gerador, ele é pago adiantado na cadeia. Tem estados que é 35%, tem estados que é 50% de imposto a mais. Não é 18%. O que acontece? O cidadão comum, o consumidor, muitas vezes não enxerga isso. Quem está enxergando isso é quem produz, é o empresário. É ele que está enfrentando. E aí ficam falando que o empresário é chorão. Né? É chorão, vai lá, chorão. Chorão, coisa nenhuma. Ele é que passa toda essa situação. Outra coisa muito importante, quando o Estado começa a fazer todas essas cobranças adiantadas, o que ele está fazendo com o teu fluxo de caixa? Ele está gerando um grande buraco no teu fluxo de caixa. O empresário, para poder ficar de pé e ter saúde, ele precisa ter um capital de giro anormal para qualquer economia. Você precisa ter muito dinheiro para poder empreender. Você abrir um pequeno comércio, o dinheiro vivo, não é dinheiro que você vai botar no imobilizado, é o dinheiro que de fato você vai ter que colocar no teu negócio, porque você vai ter que começar a vender, você vai pagar fornecedor, você vai pagar imposto, vai pagar funcionário, vai pagar aluguel, vai pagar energia elétrica, mas só vai receber daqui a 90 dias, 120 dias, como acontece muitas vezes na indústria. Isso mina a energia de qualquer um. E se não pagar lá na ponta, porque no Brasil tem muita gente que não paga e fala assim, procure os teus direitos. Ó, que direito? Eu já estou todo quebrado, não tenho mais direito nenhum. Aí começam os tropeços que vão acontecendo. Esse Estado que também fica criando um monte de multas acumulativas e que gera uma insegurança jurídica muito grande. Quem vende uma empresa no Brasil passa por um processo chamado due diligence, que é a diligência da empresa, para poder ver todos os elementos da empresa. O Brasil é recordista mundial em tempo de diligência, porque é tanto passivo a ser apurado, tantos riscos que podem ocorrer para quem vai comprar a empresa, que não sai. Qualquer empresa europeia, quando vem no Brasil, não acredita que está comprando uma empresa brasileira com tantos perigos de acontecer, que está comprando um passivo, tem que está comprando um ativo. E aí ninguém quer investir, as pessoas ficam inseguras, as pessoas começam a fazer bobagens ou até cometendo erros indevidos, porque o sistema tributário é muito complexo. Se a gente não se defende, quem vai defender a gente? Mas é uma turma que está na antiga política, é uma turma que vê interesses, é uma turma que está acovardada contra uma Receita Federal. Quem é empresário aqui tem medo da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, porque a gente morre de medo que o cara vai bater na porta, vai poder pegar uma coisa, e pega, né? Porque com tanta lei, com tanta complicação, quem é que não vai ser pego por alguma coisa, que tem uma borrachinha no pé de uma escada, porque a porta de incêndio estava meio aberta? Pega, gente. Tem N coisas. Quem tem indústria sabe o que é isso. Então, eu como empresário, eu fico feliz porque a gente tem uma diversidade aqui com meus amigos palestrantes, e a gente está muito bem, a gente, assim, no Novo tem esse lance de pessoas que saíram aliás, não saíram de nada, a gente reconheceu a zona de desconforto e não aceitamos mais ela, somos inconformados e vamos fazer alguma coisa. Porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer. É o que o Vinícius falou agora. Se você não cuidar de política, ou não cuidar do teu negócio, ou não defender o teu mercado, ninguém vai fazer por isso. Ou quem fizer vai ser um cara com interesses. O que está acontecendo no Brasil é que os empresários estão com medo, as associações estão com medo. Eles é que são servidores, nós é que somos os pagadores de impostos. Temos que inverter essa posição. Mas se não pagar imposto, não vai ter dinheiro para o governo. Mas, desculpa, o governo é que faça um enxugamento, seja mais eficiente, mas não é nós que vamos ficar pagando a ineficiência dessa administração. E nós estamos abrindo a boca, assim, estamos juntando o mundo, o novo está crescendo de forma geométrica, tá certo? Estamos atraindo as pessoas, porque as pessoas estão vendo que é possível, tem a possibilidade, tem essa ferramenta. E o Vinícius fala uma coisa que eu também concordo demais, é o seguinte: eu estou na política porque tem um novo, porque por outro partido eu não estava. Inocente eu não sou. O Partido Novo é resultado da união de 181 cidadãos
e com o intuito de inovar na política brasileira, traz valores que buscam movimentar a democracia e envolver o cidadão para mudar o futuro. Eu costumo dizer que é o seguinte, o Partido Novo, além de ele ser um partido de fato e de direito, mas ele é muito mais uma organização da sociedade civil que viu a única maneira de se organizar algum movimento e realmente mudar alguma coisa em torno de um partido político, que é a ferramenta que a gente entende única no processo democrático que a gente vive. E como os grandes diferenciais do Partido Novo, eu citaria, a primeira delas dos 35 partidos hoje constituídos no Brasil, é o único que não utiliza um centavo de dinheiro público. Então a gente acredita que todos deveriam ser assim, porque à medida que você tem, na verdade, você é suportado pelas pessoas, você deve explicações, você deve atender o que essas pessoas desejam. E assim a gente tem certeza de que o partido não vai se desvirtuar, até porque as ideias estão acima de qualquer pessoa no partido, né? O partido segue valores e não salvadores da pátria, não é o partido do fulano, o partido do ciclano. O Partido Novo é o partido de todas as pessoas que apoiam o Novo de forma voluntária, né? Outra que eu destaco também é a questão do processo seletivo. É o único partido político brasileiro que faz processo seletivo para todos os cargos, né? Com maneiras diferentes para o legislativo e para o executivo, mas todos são submetidos a um processo seletivo. Então, aproveito aqui o espaço que vocês estão concedendo aqui em Itu para chamar os ituanos e as pessoas da região para virem conhecer o Novo. A nossa página na internet, no Facebook, é Novo São Paulo e no Novo Nacional é Novo 30. E aí vocês podem entrar em contato também com o pessoal de Itu e virem ajudar a gente, até porque isso é uma iniciativa dos cidadãos. Não é uma iniciativa de uma elite, de uma casta, não, é muito pelo contrário. É a população tomando conta do que é nosso, né? Um dos diferenciais do Novo é que, para se filiar ao partido, os interessados passam por uma seleção que visa a transparência e honestidade de quem se envolve na organização. A seleção para se filiar, a pessoa entra no site do Partido Novo, faz a inscrição, daí fica de 4 a 5 dias aberto lá. Qualquer pessoa que queira impugnar e mostrar que aquela pessoa não está alinhada, não seja ficha limpa, impugna essa pessoa, essa ficha é enviada para o diretório, conselho de ética, e se tiver qualquer coisa suja na ficha da pessoa, no questão de improbidade administrativa, a pessoa é bloqueada. Então, assim, basicamente, improbidade administrativa não tem como entrar, ou se entrar, qualquer outra pessoa pode impugnar e a pessoa é expulsa. Com ideias inovadoras e uma visão voltada para o futuro, o professor e palestrante Christian Lobau diz qual deve ser o diferencial para uma nova política no Brasil. Eu acho que a transparência, acho que o estatuto no nosso partido já tem decisões muito diferentes de todos os partidos políticos. A gente não usa dinheiro público, a gente só vive de dinheiro das pessoas, voluntariamente contribuem, se acreditam no que a gente está falando. A gente não promove político que fica mais de 2 mandatos no cargo. A gente tem uma seleção de candidatos que, como se fosse um vestibular, passam por entrevista, por prova, conhecimento de direito constitucional, para saber o que vai fazer se chegar lá no Congresso Nacional, ou na Assembleia, ou na vereança. Então já é uma diferenciação enorme de toda essa prática política que já cansou os brasileiros.